história de uma praia, mas é a história triste de uma praieira. Bom, meu nome é Dorina de Gouveia Noel. Eu nasci Dorina Monteiro de Gouveia. E meus pais, minha mãe era italiana e meu pai português. Mas nasci aqui em São Paulo, na rua Matias Aires, bem pertinho da Avenida Paulista. E a minha infância foi a infância natural de uma criança. Bom, eu nasci em 1919 e logo depois da Primeira Grande Guerra havia, enfim, como era São Paulo na época. Eu aprendi a ler muito cedo, porque 4 anos. Porque uma professora de piano de minha irmã, eu tinha uma irmã só por parte de pai, e nas aulas de piano a professora resolvia começar a me ensinar a ler. Tanto que ela me deu um livro que até hoje eu me lembro dele e das histórias que o livro continha, que se chamava Eu Sei Ler. E é engraçado que na minha memória a capa deste livro ainda existe. Eu me lembro perfeitamente da cara de um moleque, e era assim em sépia a capa do livro, e era um moleque muito engraçadinho, e era Eu Sei Ler. E as histórias eram histórias muito interessantes e muito válidas. E eu tenho a impressão, eu não posso afirmar, mas eu acho que eu sempre gostei de ler. E os livros sempre me atraíram muito. Livro era uma coisa que me dava muito prazer. E eu me lembro de uma coisa que me marcou muito. Da minha primeira comunhão, nós tivemos que fazer de uma folha de papel sulfite, nós fizemos como se fosse uma folha de caderno, e como se fosse um livrinho que abria e fechava. E nesse livrinho nós escrevemos algumas orações, mas o que ficou gravado na minha memória foram 4 palavras escritas por mim, que era esperança, caridade, perseverança, caridade, resignação e paciência. Essas palavras sempre tiveram, assim, muita presença na minha vida. Eu nunca me esqueci. E muitas vezes elas me indicaram caminhos. Por exemplo, às vezes eu ouvia dizer que a pessoa, quando sofria um problema e se resignava, que era uma pessoa pouco ativa. Desculpa. E eu nunca achei que a resignação fosse falta de coragem ou falta de ímpeto para viver. Eu acho que a resignação é uma forma da gente aceitar as coisas, porque se você não aceitar, você nunca pode viver tranquilo. Então, a resignação é uma aceitação. Há fatos na vida que você não pode mudar. E não é revoltando a pessoa que se revolte que vai resolvê-los. Então, eu acho que a resignação nos dá muita oportunidade de nós podermos resolver ou esperar que a própria vida resolva. Já me aconteceu muitas vezes quando há assim casos prementes, e eu falo para as pessoas com quem eu trabalho: calma, vamos esperar um pouco, e de repente a vida resolve. Não precisamos assim querer. E não é que seja uma falta
de entusiasmo, de vibração, não. Eu acho que até é uma graça de Deus a gente ter resignação, ter paciência, porque é preciso esperar, é preciso viver, mas é preciso esperar também. Enfim, o que eu posso dizer é que foi uma infância tranquila, feliz, tive todo o apoio de meus pais, que se preocuparam com a minha educação, e mais tarde, na escolha de uma escola, a escola que eles acharam mais plausível foi o Externato Elvira Brandão. Aliás, graças a Deus. Eu agradeço a Deus por eles terem confiado a minha educação numa escola que me ensinou muito, me ensinou a amar a nossa língua, a saber falar português. E isto foi tão importante na minha vida, sempre, em todos os trabalhos, todos os cargos que eu já exerci, as organizações com que eu trabalhei, isto foi muito válido. Outra coisa que também sempre me ocupou, eu sempre gostei muito de literatura, né? E nós tínhamos que ler muito, primeiro literatura brasileira, portuguesa, enfim. Nós resolvemos criar uma biblioteca na nossa classe. A senhora estava no meio, com imagina. E nós tínhamos que ler alto na classe. Olhe como Deus encaminha, né? Porque uma das dificuldades que muitas pessoas cegas têm é ouvir a leitura quando elas foram acostumadas a ler, né? E eu estava acostumada nas nossas aulas, eu gostava de ler alto. E o pessoal que não gostava dizia, diz para a Dorina ler, porque as minhas colegas sabiam que eu gostava de ler, de poder ler alto e comentar. Quer dizer, literatura sempre me interessou também. E eu gostava de história, de literatura, a vida dos povos, enfim, sonhava até em viajar, mas não esperava que eu fosse viajar tanto quanto eu viajei.